Boa tarde a todas, todos e todas. Espero que estejam todos bem. É com alegria que iniciamos mais um dia de mesas e relatos de experiências do webinário e curso de capacitação continuada Memória e Patrimônio do Rio Grande do Sul, Diálogos Transversais, que está ocorrendo desde o dia 1º de junho e se estenderá até 22 de julho de 2021. Este webinário é uma ação e realização do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio do Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul e a Escola de Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Temos como apoiadores o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, o Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Conselho Estadual de Cultura, Conselho Estadual de Educação, Institucional, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e Defensoria Pública da União. Agradecemos a todos os parceiros e apoiadores, aos profissionais que aceitaram o convite para palestrar e trazerem seus relatos, enriquecendo este curso. Saudamos a todos inscritos dos 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, assim como de outros estados, e a todo o público que vem nos acompanhando. Pedimos por gentileza que todos desliguem seus microfones e câmeras, colaborando com o bom andamento das apresentações e evitando a sobrecarga do sistema. Informamos que as perguntas devem ser encaminhadas pelo chat da sessão. O link para a presença nessa sessão também será disponibilizado no chat durante o transcorrer da atividade. Nesta terceira semana do webinário, teremos o painel temático 5, Cultura dos Povos Originários, com a apresentação dos modos de vida dos povos afro-brasileiros, referenciando a cultura africana originária em adaptação local, desde a migração forçada, constituindo formas de viver e sobreviver em constante busca por respeito na contemporaneidade. A invisibilidade social histórica exige apresentar os mecanismos jurídicos e os agentes de proteção destas culturas. Na mediação da mesa deste painel temático e também nos relatos de experiências, teremos João de Los Santos. João é membro do Colegiado Setorial de Memória e Patrimônio do Rio Grande do Sul, é secretário do colegiado e compõe a comissão organizadora deste webinário. Formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. É integrante do movimento de revitalização da Casa da Estrela e também consultor associado na Lumia Consultoria em Pesquisa Histórica. João, seja bem-vindo, um bom trabalho a todos nós. Boa tarde a todos e todas, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela temática, pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão rico da nossa cultura, da nossa herança ancestral. Faltou um pequeno adendo ali, também sou presidente da Associação dos Amigos do Museu de Porto Alegre, então é uma coisa que me deixa com bastante responsabilidade e muita alegria também. Pois bem, gente, eu não vou me estender muito, eu acho que assim, a qualidade desses convidados que estão na nossa mesa hoje, a diversidade de proposta que eles trazem, eu acho que isso já é incrível. Vou começar apresentando falando um pouco de cada um, antes que eles façam as suas apresentações formais. Então, lembrando a todos que essa mesa, ela vai até às 19 horas, e entre 19 horas e 19h30 nós teremos um pequeno intervalo para daí sim a retomada com os relatos de caso. Pois bem, compõe essa mesa de hoje Pedro Rubens Ney Ferreira Vargas, licenciado bacharel em História, graduado em Administração,
especialista em patrimônio cultural em centros urbanos pela URGS e em museologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mestre em planejamento urbano e regional pelo Propur URGS. Foi técnico de cultura da Secretaria de Estado da Cultura e da Secretaria Municipal de Cultura. É ex-diretor do Memorial do Mercado e do Museu Joaquim José Felizato. Atuou no programa Monumenta e PAC das Cidades Históricas e foi conselheiro municipal de cultura e do Conselho do Povo Negro de Porto Alegre. Tema da palestra: Patrimônio Cultural Negro como Estratégia de Desapagamento Social. Eu acho que eu posso dar já as boas-vindas para o Pedro, para que ele faça a sua fala. Depois, quando vier as outras falas das companheiras ao seguir, eu faço a apresentação das mesmas. Pode ser? Está pronto, Pedro? Pronto, já estava com o microfone e a câmera fechados. Tranquilo. Então, em primeiro lugar, assim, eu queria agradecer a mediação do João, que também, e de toda a área, e também, principalmente, o convite para estar participando deste webinário, que eu estou achando o tema, não só o tema, mas assim, a proposta do webinário, assim, uma coisa muito importante para o Estado, interessante para a formação das pessoas. E também, para mim, particularmente, também é uma grande oportunidade de aprender, né, pela troca com as demais pessoas que estão aqui nessa mesa e com os outros que podem fazer perguntas, que eu sempre vejo que tudo como uma oportunidade de aprendizado, né, que a gente está sempre crescendo com isso. Então, diante disso, sim, cumprimentar a todos, todas e todos, eu queria então colocar o que eu não fiz assim uma apresentação em PowerPoint, porque quando eu montei, eu vi que tinha quase 30 slides, se a gente levar 30 segundos, eu ia passar dos 20 minutos mostrando. Então, eu optei por fazer uma fala e exemplificar. Eu acho que vocês vão ter condições de entender quando chegarem os exemplos. Os dois exemplos que eu vou trabalhar, então, enfim, é a questão do Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre, né, como projeto, e também a restauração do mercado público de Porto Alegre, em especial a percepção dos grupos sociais negros sobre o que é patrimônio relacionado ao mercado público, né? Então, para chegar nesses exemplos, assim, eu montei, né, umas anotações, uma fala, que eu quero discutir um pouco alguns conceitos de patrimônio, né, e ele mesmo como instrumento, mas que não é nenhuma, não se propõe a ser, tipo assim, nenhuma narrativa técnica, nem ao menos retórica. É mais para colocar isso como balizamento para poder chegar nesses exemplos mais tarde. Então, este é o motivo de trabalhar alguns conceitos desta área, né? Também quero trabalhar um pouco rápido, assim, né, numa discussão, a questão da formação, a importância da questão do negro na formação do país. E depois, sim, aproximar para esses exemplos que eu quero tratar. Bom, então, isso posto, né, eu queria começar, então, com uma frase que está no livro do Leonardo Castriota, que eu sei que vai encerrar o webinar, até eu já sou um dos candidatos a assistir, porque eu sou fã também do trabalho dele, né? Mas que é do intelectual mexicano Otávio Paz, que ele coloca assim, né, que o futuro é o tempo que não é, mas nunca deixou de ser. Quer dizer, então, o que a frase me traz, né? Na verdade, ela está trabalhando a questão do futuro como uma realização, que é o mote da questão da modernidade. Tudo se processa no futuro, ele se dá como uma realização. Ao mesmo tempo, eu trago junto, assim, para fazer um paralelo com essa frase, uma outra aqui de um autor que eu gosto muito, que é o Piano Bezerra de Menezes. Ele fala que a presentificação do presente ele seria ininteligível.
tipo assim, se a gente não tivesse um projeto, um tempo relacional de passado, presente e futuro, eu só trabalhar com o presente, isso seria uma coisa ininteligível para mim poder me postar enquanto cultura, enquanto dentro de um grupo, né, enquanto realização da humanidade. Eu falo isso, sim, eu começo por aí, porque realmente pela própria questão do que vem a ser, de onde surgiu, porque essa ideia, por que a gente dá tanta importância para a questão do patrimônio cultural? Bem, assim, porque o patrimônio, assim, o tempo, né, até o Piano coloca isso quando trabalha com a questão da memória social, que o tempo ele é relacional. Eu só consigo entender essa questão do patrimônio se eu ver como uma ponte, uma coisa, uma relação entre passado, presente e futuro. O que eu quero dizer com isso? É que o passado que a gente trabalha, que a gente patrimonializa, né, que é baseado no passado, ele parte de questões do presente. Ele sempre parte de um contexto social e político. O passado é uma seleção. Ele não é qualquer passado. Então, por isso, essa é uma das formas, assim, tipo assim, que como o passado é uma seleção, ninguém o passado já passou, ninguém viveu, a gente seleciona o que é uma interpretação. Então, por isso que eu acho que o passado, eu particularmente, eu não gosto de uma palavra muito usada, mesmo assim, que a gente vê muito, nós vamos resgatar tal tradição, nós vamos fazer um resgate de tal coisa, que eu não posso buscar o passado como um pacote pronto, algo que já está ali parado, já que ele é sempre uma interpretação, né? O patrimônio, então, nesse sentido, a função dele mesmo é trazer um tempo que está sempre passando e cada vez mais rápido hoje em dia na nossa sociedade, nos trazer uma estabilidade e também, ao mesmo tempo, te dá a ideia de que tu faz parte de uma humanidade. Tipo assim, se eu não sei do passado, não sei das pirâmides do Egito, não sei da história do Brasil, não sei, não existe uma passagem de tempo, a gente não consegue se perceber enquanto humanidade. Então, como diz o Pierre Nora, toda a sociedade ela tem um mito de origem, ela tem que se explicar de onde veio, porque senão seria uma anomia. É necessário isso. Então, aí começa mesmo essa questão da importância do patrimônio. E uma outra coisa, nesse sentido, que eu acho muito interessante, é essa divisão que a gente fala hoje muito em patrimônio cultural. Mas o patrimônio cultural, ele é uma outra proposta, uma proposta quase oposta à questão que a gente chamava de patrimônio histórico, até pouco tempo. Isso é uma coisa bem interessante quando eu for tratar do exemplo que eu vou trazer do mercado público. Então, eu vou fazer uma rápida digressão em cima da Françoise Choel, né, urbanista, que é referência nessa questão de patrimônio, que ela faz uma divisão muito interessante entre monumento e monumento histórico, para explicar essa questão do que seria um patrimônio histórico. Bom, o monumento, ele vem, né, do latim monere, que é advertir. Então, o monumento, né, ele foi pensado, né, nas sociedades pré-modernas, foi pensado justamente para lembrar. É algo que é feito para lembrar uma guerra, ou lembrar uma festa, uma passagem. Quer dizer, as pessoas têm uma relação emocional com o monumento, esses grupos. Eles viam e aquilo trazia a sua memória, despertava a memória, o passado. Ele foi construído com esta intenção. Então, todas as sociedades, para explicar sua origem, seja de qualquer latitude do globo, da Terra, todos têm algum tipo de monumento. Né? Então, que assim, tipo assim, que eu olho e aquilo me traz a memória, me traz mesmo as futuras gerações. Né? É uma coisa super emotiva. Já o monumento histórico, que é uma coisa que começou a ser discutida por Alois Riegel em 1903, que é da onde a Choel bebe nessa fonte para discutir o que é o monumento histórico, né? Ele é
uma coisa cognitiva, ele é selecionado, quer dizer, para representar algo do passado. Eu posso escolher, por exemplo, um prédio, mercado público, para representar o século XIX em Porto Alegre, ou representar um grupo social, mas ele não foi construído para lembrar. Ele não foi feito para isso. Né? Ele é uma seleção. Por isso ele é um monumento histórico. Eu seleciono um objeto que vai para o museu, ele é escolhido, e aquilo passa a representar um grupo, representar uma parte do passado. Então ele é um passado selecionado, não é todo o passado. Né? Então, essa acepção de o que é um monumento histórico, ele é interessante, porque isso me leva a pensar assim, quais são os grupos que escolhem, como é que é este processo. Né? Depois a gente vai discutir um pouco melhor com o Antônio Arantes, que foi o presidente do IFAM, que ele mostra bem, quando uma coisa é patrimonializada, como é que isso vai acontecendo. Né? Agora, a questão do patrimônio, patrimônio cultural, é algo que começa a ser discutido muito nos anos 1960, avança até a década de 80 do século passado. E veio muito em função de um processo, né, social muito importante, que é a questão da globalização. Quer dizer, na medida que eu tenho, né, na questão da globalização, que chega a todas as latitudes do globo, a questão de um pensamento único, de um projeto único, de uma uniformidade, é onde acontece e o processo político mesmo, que é muito interessante, que atinge muito a questão nós estamos falando do patrimônio negro, que é o processo político de descolonização do continente africano. Né? O que vai gerar, a partir daí, uma série de novas epistemologias, como a questão dos estudos culturais, a questão da decolonialidade, né, que hoje se estuda mais na questão da universidade. Mas essa questão da globalização, o próprio Pierre Nora, no trabalho acho que de 84, ele aponta que aí acontece a emergência das memórias particulares. O que seriam essas memórias particulares? Quer dizer, se eu tenho uma proposta de pensamento único, de uma história única, as memórias particulares são as memórias desses grupos, dos grupos negros, dos grupos indígenas, desses novos países africanos, que são memórias que emergem como direito político, né, de uma nova configuração social. Né? Então, é uma emergência interessante assim, de memórias, e que tu vai buscar o local particular, onde está a tua identidade. Então, o patrimônio cultural, de certa forma, ele dá para se dizer, entre aspas, ele vai sendo assim, ele vai perdendo um pouco dessa materialidade do patrimônio que eu tinha até então, que era baseado em prédios, objetos, ruas, né, objetos museológicos, muito com uma inserção do campo da antropologia, que vai chegando, né, vai desmaterializando, entre aspas, um pouco essa questão do patrimônio, que vai sendo representando esses grupos, que é o que a gente chama mais ou menos a questão da cultura imaterial, patrimônio intangível. Né? Mas o patrimônio, então, que eu quero chamar a atenção disso, com essa emergência, assim, ele passa a ser quase que um discurso estruturante da nossa sociedade contemporânea. Ele se torna um discurso utilitário e ao mesmo tempo estratégico. O que eu quero dizer com isso? Utilitário e ao mesmo tempo estratégico. Porque a partir do patrimônio eu consigo até recursos econômicos para projetos, por exemplo, como foi o projeto Monumenta, projetos de qualificação urbana, se eu torno uma paisagem cultural, também recursos gerais do IFAM, de outros órgãos, e ele também se torna utilitário no sentido de que ele passa também a assegurar determinadas populações que estão em
em perigo, em emergência, de se desfazer também. Um exemplo, eu realmente não lembro exatamente o nome de um documentário, que é bem exemplar disso, muito, muito conhecido, mas não interessa, eu não sei o nome, mas eu vou dizer praticamente o roteiro deste. Talvez alguns de vocês lembrem. No documentário, eu lembro que era um curta-metragem, na verdade, era uma população que vivia perto de um rio e ia virar uma represa. Quer dizer, eles teriam que sair de lá. Então, toda a população começa a discutir que eles não querem sair. Alguém diz o único jeito de ficar se nós formos patrimônio. Aí eles não têm como nos tirar daqui. Quer dizer, um discurso utilitário também, né, a questão patrimonial. Claro que o documentário ele é muito interessante, porque vai aparecendo várias visões, qual é a narrativa que vai se tornar convincente para certo patrimônio da elite, do lugar, de outros, né? Mas eu estou dizendo assim, então ele é um discurso de grande circulação, de apelo utilitário e estratégico para determinadas situações. Né? Então, o que a gente chama hoje de patrimonialização, né, então, realmente, ele, até mesmo, né, para a questão da cidade, ele tem instrumentos, ele é ele se torna um instrumento disso, um instrumento político, um instrumento de preservação, não só mas também preservação das próprias comunidades. Ele é uma estratégia, digamos assim. Então, vejo assim que também, nesse sentido, dessas memórias particulares, patrimônio imaterial, que eu acho uma coisa interessante é que isso mostra que as sociedades elas não têm um passado com sentido único. Tem uma autora, deve pegar aqui um nome que eu tinha anotado aqui, que eu acho muito interessante, uma autora portuguesa, Gilda, a Gilda Waldman, que ela fala isso, que existe um sentido de memórias em conflito. Quer dizer, olha só, o que ela coloca, eu vou ler literalmente assim que eu notei, tá? Não existe uma única memória social que as sociedades possam se reconhecer. Tá? Então, nenhuma sociedade se reconhece como uma única memória, outorgando ao passado um sentido único. Mas existem memórias em conflito, que não se põem de acordo na hora de processar e dar sentido ao passado. Sobretudo quando este faz referência a situações de conflito, traumas sociais, identidades de gênero. Quer dizer, a sociedade brasileira, ela não existe uma memória única só de se reconhecer, embora o patrimônio de pedra e cal tente fazer esse discurso. Eu tenho um único sentido de passado. Mas quando tu vai trabalhar isso, tu vai ver que as memórias estão em conflito, porque existem situações traumáticas na história do país, como é o caso da escravidão. Né? Aí ela continua. Isso explica porque os museus não têm como única missão conservar os vestígios do passado. Sim, são chamados a converter-se em instrumentos de transformação e reinterpretação da realidade social e cultural do momento histórico em que vivem. Isso me lembra, quando eu comecei a trabalhar em museus no Estado, como eu fui funcionário do Museu Júlio de Castilhos, que eu via aquelas gargalheiras, algemas, todas relacionadas, mas o sentido ali era o sentido do museu de conservar vestígios do passado, que faziam parte da história do Rio Grande do Sul, parte da história do Brasil. Quando, na verdade, com o patrimônio hoje que parte de uma sensibilização contextual, do momento que a gente vive, os museus têm hoje, acho que a tarefa, ou deveriam ter, de reinterpretar essa realidade social. Quer dizer, eu não posso mais mostrar esses instrumentos como vestígios só do passado. Eu tenho que reinterpretá-los, eu tenho que criar um discurso para eles, que as pessoas vejam ele de outra forma, que elas entendam de outra forma. Eu lembro também, como experiência profissional, até lembrando do João, que é presidente da Associação de Amigos, quando eu trabalhei no Museu Joaquim José Felizardo, lá também tem esses instrumentos de tortura, e eu lembro que quando iam escolas no museu, que era muito comum, quando chegavam, né, nessa parte, os alunos não negros batiam no ombro, ó, vocês aí, ó. Quer dizer, uma questão de uma baixa autoestima mesmo da população negra, em função de que eu não reinterpretava aqueles.
Quer dizer, essa questão das memórias em conflito, né, que tem que ser assim, que eu acho que é uma questão de que tem realmente de que ser trabalhada, sabe? Então, o patrimônio, nesse sentido, né, ele é, ele hoje, ele não se dirige tanto a esses objetos em si, né, mas aos sujeitos dentro da sociedade, as ideias de discurso que podem ser formuladas a partir dos objetos. Quando eu digo que não seja ao objeto, mas sim aos sujeitos, e esses sujeitos é que vão formular ideias a partir dos objetos, eu vou citar agora como um exemplo, rapidamente, quando eu fiz o meu trabalho de mestrado no mercado público. O trabalho visava saber, na época, quais eram as referências de patrimônio para 4 grupos relacionados à restauração do mercado, que foi de 92 a 97, que era o grupo técnico, que eram arquitetos e historiadores e economistas que trabalharam na restauração do mercado, os mercadeiros, né, que estão lá gerações, os sacerdotes de matriz africana, iagorixás e babalorixás, e o movimento negro, representantes do movimento negro. E a partir daí também tem uma questão da teoria do objeto, que o Piano fala, que é a questão da restauração, que ele compara o objeto, no caso do mercado público, a uma trajetória humana, nossa experiência de vida. Qualquer coisa que aconteça com a nossa vida nos modifica. E as pessoas que conosco se relacionam, elas também têm uma visão diferente de sobre nós. Assim, os objetos têm longa duração. Então, uma restauração, como foi de grande porte no mercado, ela vai também mudar a visão que as pessoas vão ter sobre este objeto. Bom, mas o que eu queria dizer com isso? Que para os arquitetos, rapidamente, para eles o patrimônio era muito ligado à questão material, ao restauro do mercado, voltando a ele ser como era no século XIX, um objeto único, né? A visão sobre o objeto. Já os mercadeiros, eles sempre viam o mercado público como relacionado à sua própria biografia, tipo, se o mercado foi resistente, resistiu a incêndios, eles viam como eles também resistentes, viam todo sempre a partir dele. Já os grupos de religiosos, eles tinham uma outra relação. Aí sim, uma relação muito próxima de um momento que eu falei, emocional, emotiva. E o patrimônio para eles, é como diz o José Reginaldo Gonçalves, ele não tinha um sentido de representação de passado, né? Mas o sentido para eles é o patrimônio serve para formar a tua personalidade, a tua visão de mundo. Era uma coisa formativa, muito diferente do grupo de arquitetos, que era de uma representação de um passado, de um lugar. Assim como para o pessoal do movimento negro, não. O mercado público é o único movimento negro, o monumento negro, monumento no sentido cognitivo que eles escolheram para representar o trabalho negro que foi construído por mão de obra escrava. Então, a partir de um mesmo objeto, eu consigo construir discursos diversos. Né? Pedro, eu agradeço muito, desculpa te interromper, porque até como forma de administrar o tempo, mas depois, quando nós tivermos o nosso momento de perguntas, é uma coisa que eu vou querer muito resgatar contigo, que é a questão do mercado público, essa questão da representação, principalmente a questão do bará do mercado, trazer a questão do borel. Acho que isso aí é bem interessante para a população de Porto Alegre. De qualquer forma, até esse momento, eu te agradeço a escuta, te agradeço a fala, desculpe, e depois a gente pode retomar isso, pode ser? Pode ser, já passou uns 20 minutos? Passa voando, né? Quando o assunto é bom, a gente passa voando. Mas depois a gente retoma um pouco mais, só para eu poder controlar o tempo aqui para os outros também participarem, tá? Eu te agradeço, eu vou chamar agora, para que nós tenhamos a continuidade, então, a Penha Teixeira. A Penha, ela é quilombola, arte educadora, gestora de patrimônio cultural do Museu Vivo Olho do Tempo e Ponto de Cultura e membro da rede
da Paraíba e Fórum do Patrimônio Cultural da Paraíba. Hoje ela vem nos trazer o relato sobre o projeto Olho do Tempo, o Trançado dos Sonhos, Vivências e Saberes. Penha, bem-vinda, por gentileza, fale um pouco daí desse projeto maravilhoso de vocês. Eita, meu povo, cheguei. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, saudar ao Pedro que compartilhou com a gente essa sabedoria, o conhecimento aí da experiência de vida. Quero agradecer e pedir a bênção aos meus mais velhos, às crianças aqui desse território do Vale do Gramame. Mesmo não estando vendo todas as pessoas que estão aqui na roda, né? Eu sei que a roda está grande, muita gente aí nos seus cantinhos, aqui nesse espaço para compartilhar, ouvir e imergir também nesses territórios, né? Então, saudar todas as pessoas que estão aí, pedir para vocês abrirem os ouvidos, o coração e o corpo como um todo para a gente vivenciar esse momento. E para vivenciar esse momento, eu quero trazer uma cantoria de um menino aqui da região do Vale do Gramame, que é o Diogo, e ele canta esse vale, ele canta essa escola que eu vou compartilhar com vocês assim. Um coco de roda, quem quiser brincar aí de casa, brinca com a gente. E o coco diz assim: quando estou aqui, me sinto em minha casa. Passa para beija-flor com seu bater de asas. Quando estou aqui, me sinto em minha casa. Passa para beija-flor com seu bater de asas. Na hoje tem tudo é bonito pra gente brincar. Tem canoa, viola, capoeira de Angola pra gente jogar. Tem a casa de 10, peixe bonito, amor e apito, um povo feliz que a gente vê. Essa é minha vida, é o que eu tenho pra falar. Essa é minha vida, é o que eu tenho pra falar. Diogo é um menino aqui da região, um menino de 10 anos, que fez a poesia no movimento de cantoria que a gente desenvolve com eles aqui na região, sobre o lugar onde eu moro, o lugar onde eu me sinto bem, e essa referência do pertencimento ao nosso lugar de morada, nosso lugar de nascimento. Então, eu quero compartilhar com vocês, né, nesse pouco tempo que a gente tem, mas eu sei que a partir daqui a gente cria redes e cria conexões. E aí eu vou aproveitar esse espaço para compartilhar o nosso livro. É um livro que traz um pouco da sistematização desses nossos processos aqui enquanto Escola Viva Olho do Tempo. De início, quero compartilhar com vocês que eu sou essa menina, né, do território quilombola. A Escola Viva Olho do Tempo, ela chegou aqui no nosso território em 2004, mas ela foi construída por essas pessoas que estão aqui nesse território e nasceram nesse território quilombola, esse território rural. É uma região rural de João Pessoa, aqui na Paraíba, que a gente chama de Vale do Gramame. É um território que compõe 9 comunidades, dentre elas 3 comunidades rurais, uma comunidade quilombola, um assentamento e uma comunidade resultante, uma comunidade de poceiros, né? Então a gente tem toda uma diversidade aqui nesse território que é o Vale do Gramame. E aí eu quero compartilhar com vocês que essa vivência, né, com o patrimônio, essa vivência com esses conceitos de memória e patrimônio, museu, a gente começou a ter acesso em 2010, né, quando a gente começou a participar da Rede Educadores em Museus aqui da Paraíba. Mas até então a gente tinha outros conceitos, né, do que é essa memória, do que é esse patrimônio aqui para a gente na nossa região, né? Nós temos, como diz Florinha, que é uma menina aqui da nossa região, ela diz que o nosso maior acervo aqui do museu são os mestres, são as histórias contadas pelos mestres, os saberes e os fazeres. Então, por aí vocês já também tiram como que é esse processo dessa consciência que a comunidade e as pessoas têm sobre o seu patrimônio, né? E aí eu vou trazer um pouco dessa experiência, trazendo um espaço que a gente construiu. Nosso museu a gente começou a construir em 2010, mas como disse Florinha, ele já existia, porque as pessoas já nasceram ali. Então, a ideia de memória, a ideia de patrimônio é essa relação comunitária, né, que a gente tem aqui no território. E aí a gente traz essa referência com esse contato direto com o rio,
né? O nosso rio, a gente é uma comunidade banhada de rios. Nós temos 2 rios aqui no território, que é o Rio Gramame e o Rio Jacoca. E, portanto, nós somos esse lugar de imensidão, nós somos esse lugar de patrimônio reconhecido pela comunidade e, sobretudo, pelas crianças, né? Então, eu quero trazer um pouco também do contexto do quilombo e essa referência de como que a gente consegue lidar com todas as questões, sobretudo ligada ao estudo referenciado, né, do ensino afro-brasileiro, né, também desse ensino indígena na escola, né? Trazer para vocês que o contexto maior que a gente referencia com relação a isso é essa rede que a gente desenvolveu aqui na região do Vale do Gramame, que é uma rede que participa as escolas do território, os equipamentos que a gente tem na região, as creches, os centros, os CRAs, né? A gente tem essa relação toda com o território como um todo e com os quintais de memórias, que são os quintais das pessoas, os quintais dos mestres. Então, é uma rede de pessoas e lugares que se conectam e fazem fluir essa relação da gente garantir que os nossos saberes e fazeres sejam repassados na escola por meio de uma metodologia que a gente tem também de imersão, que é a pedagogia griot. Então, a gente consegue fazer todo esse contexto de garantir que os saberes e fazeres do nosso território, da nossa ancestralidade e do nosso povo estejam na educação, que eu acho que é o fio de toda essa discussão, né? A gente conseguir firmar essa rede, né, de proteção ao nosso patrimônio maior, que são os saberes e fazeres que estão presentes no nosso cotidiano, nas comunidades, né? E aí, para fazer também com que vocês mergulhem um pouco aqui no nosso trançado, né, de sonhos, de saberes e fazeres, eu vou compartilhar aqui algumas imagens, que é o nosso livro, e aí vocês fiquem à vontade, o tempo é curto, mas vocês fiquem à vontade para se estender aqui para o nosso território, né? Então, eu vou apresentar aqui, e o João, você cuida aí do tempo, viu? Me diga quando eu estiver passada aqui, porque eu estou bem emocionada e estou feliz de estar aqui com vocês. Agradeço demais pelo convite. Eu estou compartilhando com vocês aqui o prédio, que é a Escola Folha do Tempo, né? E vou trazer para vocês um pouco de como que essa escola foi construída nesse território, né? A Mestra Dorci, quem é a que eu me curvo e peço a bênção aqui para falar dela, é uma pessoa baiana que nasceu nos Alagás, de Salvador, e é da época que as cegonhas traziam as pessoas aqui para a terra, né? Não sei se alguém daí é dessa época. Mas ela foi trazida por uma cegonha freira que trouxe ela no dia 31 de maio, no dia da coroação de Nossa Senhora, e fez um combinado com ela, né? Na hora que ela estava passando em Salvador, o sino das igrejas tocaram e a cegonha freira, para assistir à missa, disse a ela que ia deixar ela em Salvador com a mulher que estava passando, com um buchão grande, Dona Jacira, a mãe da Mestra Dorci, e que quando ela crescesse, ela criasse asas e voasse para onde ela quisesse ir. E assim ela fez, né? Uma menina de 13 anos que se deparou com a situação com a mãe dela, né? Que estava agoniada, mãe de 8 filhos, e disse a ela, né? Ela gostava muito de ler livros, ela gostava muito de criar, ela sonhava muito. E a mãe dela, na hora de agonia, disse a ela que pobre não sonhava, que tinha necessidade. Ela é uma mulher negra, do berço virado, a coisa mais linda do mundo. Disse para a mãe dela, né, em silêncio, escreveu numa carta que não pôde dizer para a mãe dela, porque ela é de uma época que não se pode responder, os mais velhos não se pode responder às mães, né? Hoje já mudou um pouco, mas na época isso, ela colocou o que ela queria dizer para a mãe dela num papel e colocou no livro de Cacho Alves, porque ela recebeu esse livro, ganhou esse livro, e ela gostava muito de ler. Então era muito contraditório que a mãe dizia para ela estudar, e no final trouxe essa reação para ela. Mas o tempo passou, ela estudou e cresceu, se formou em letras na Universidade de Salvador, e um dia ela conseguiu. A história é longa, não vou contar para vocês, mas depois é bom porque fica aí uns fios aí de curiosidade para vocês buscarem saber mais. E um certo dia ela foi para a rodoviária e perguntou ao despachante um lugar que ela pudesse ir, que fosse um lugar calmo, né? E aí o despachante disse a ela que ela fosse para João Pessoa, a Paraíba, João Pessoa, porque só vinha um ônibus uma vez por mês e o ônibus ainda vinha batendo. Então, o ônibus vinha tão vazio que vinha batendo. Então, foi aí onde ela escolheu vir para João Pessoa. E aí ela conseguiu, depois de muita coisa, encontrar esse lugar encontrar ela, né? E aí a escola surgiu aí
dessa construção de uma menina que escreveu no papel que um dia para um lugar ensinar pessoas a sonhar. E pronto, chegando aqui na região, caminhando pelas comunidades, nós éramos umas comunidades muito fechadas, né? Principalmente o Quilombo. A gente é uma ilha, nós somos ilhados. E aí, a proposta da Mestre, quando ela chegou aqui na comunidade, foi caminhar por essas comunidades, conversar com essas pessoas para construir essa escola, né? Então, essa escola foi construída por todas essas comunidades, e inclusive é gerida por essas comunidades, né? Nós somos um grupo hoje de 9 gestores, todos da comunidade, e nós nos construímos, nos formamos dentro dessa escola como arte-educadores, em todo esse processo também de escolha e busca do sonho, né? Então, em 2010 eu comecei nessa caminhada, né, da construção do museu junto com os mestres, com as crianças, com a comunidade em geral, e a gente criou esse espaço, né? A escola é hoje um museu comunitário, a escola é ponto de cultura, a escola é um lugar que a gente convive com 130 crianças e adolescentes com faixa etária de 6 a 17 anos. Então, é um lugar que flui muita potência de criação e construção partilhada de conhecimento em torno dessa relação que é essa convivência comunitária e que é esse cuidado, né? E essa relação de pertencimento com o território. Então, vou compartilhar com vocês uma poesia da mestra Judite Pailano, que é uma de nossas griots, que ela diz assim: nossa história começou de um modo interessante, uma escola, um olho, um tempo, uma ideia, um instante, um horizonte à vista que promete ser brilhante. Num sobe e desce de ladeira, a turma foi se conhecendo, de ônibus ou a pé, tudo foi acontecendo. E nessa troca de tarefas é que estamos vivendo. Somos Gramame, Mituaçu, Engenho Velho e Colinas. Tem senhora de meia idade, 100% femininas. E jovenzinhas senhoras com a cara de menina. Hoje estamos vivendo um momento especial. São vários os segmentos perseguindo o ideal. As diferenças existem, mas o ponto é comum. Mas o ponto é comum e a expectativa é o bem de cada um. Estamos de parabéns por toda essa parceria. Fica aqui a esperança que virão melhores dias. Vale do Gramame, unido a buscar melhores dias, correndo atrás da sua felicidade, mostrando fé, força, garra e valentia. Então, essa poesia, ela simboliza muito essa construção da escola. E aí eu vou trazer para vocês uma relação com essa construção, né? A escola ela é gerida por esse grupo de jovens da comunidade e tem essa vivência com as 130 crianças, que inclusive existe, na perspectiva de divisão, de combinados e de tarefas, existe um grupo de crianças que são os guardiões do museu, existe os guardiões do rio. Então, essa perspectiva de guardião foi uma coisa trazida pelas crianças, porque guardião dessa memória, guardião desse patrimônio que pulsa nesse território. E esse é um processo muito pedagógico. A gente constrói essas relações dentro de uma oficina permanente de educação patrimonial. Nessa oficina de educação patrimonial, a gente consegue transversalizar com todas as outras oficinas, a gente consegue trazer toda essa relação de construção, né, das próprias crianças sobre o contexto do seu lugar de morada, do seu lugar de nascimento. Esse é um desenho essa foto da escola é bem simbólica para a gente. E aí eu trago aqui a representação que é a nossa mestra Dorci, que é a pessoa que eu falei, mulher negra, do beiço virado, do sorriso bonito. É uma pessoa que conseguiu despertar na gente um sentimento de pertencimento da nossa história, né, da nossa identidade, da nossa relação com o outro e da nossa relação, sobretudo, com a natureza e com nossos encantados também, né? Essa relação de entender as forças que circulam também no nosso território negro, no nosso território indígena. Sei que é pouco tempo, vou passando aqui, vocês vão aí anotando, se vocês quiserem perguntar no final. Esse é um contexto, né, de vivência cotidiana da escola. A gente tem uma relação diária com a meninada. Hoje, por conta da pandemia, a gente está com essa relação distanciada, mas a gente não perde o fio, nem o fio da história, não perdemos o fio dos sonhos, né? Esse é o nosso portão, é o lugar de entrada, é o lugar onde as pessoas são acolhidas, né, por cantoria, por toque de tambores, por nossas histórias, inclusive cantorias construídas em rodas, em processos pedagógicos,
dentro das oficinas de educação patrimonial, as oficinas ligadas aos mestres de tradição oral. E aí, esse território, né, que é esse Vale do Gramame, composto por 9 comunidades, né, que essa relação que ela vai dessa conexão com o patrimônio, mas com essa conexão também com a sustentabilidade, essas relações baseadas no autoconhecimento, essa relação também que busca e desperta nos moradores da região o potencial para gerir suas questões, né? Para lidar também com as problemáticas e avançar com soluções coletivas que vem acontecendo durante esse tempo todo de vivência da escola, né? E aí eu trago um pouco da ilustração de como que acontece as oficinas, algo que simboliza muito a relação com a identidade e o fortalecimento da autoestima das nossas crianças, é o aniversariante do mês. É uma metodologia que a gente desenvolveu a partir do momento que a gente descobriu que a meninada elas não tinha referência com a sua data de nascimento. E aí esse foi um processo de muito aprofundamento, né, com as próprias crianças, seus familiares, da relação com o seu dia de nascimento, o seu nascer, né? Então, essa é uma metodologia que a gente desenvolve com as crianças que parte desse princípio de colocar a criança na roda e ela perceber a sua força, a história dos seus mais velhos, de como que ela chegou ali naquela região. E o que é que ela vai construir, né, a partir dos seus sonhos, né, desse trançado da sua história aqui na região, né? Então, oficina de percussão, de capoeira. A gente tem uma vivência muito forte, né, de cortejo no território. Esses cortejos, eles acontecem justamente... Pronto, então eu já estava falando aqui nessa relação com as oficinas, falei um pouco dessa questão do cortejo, aniversariantes do mês, e falar desse programa, né, que é um programa que mobiliza todo o nosso trabalho com o patrimônio cultural, com a educação patrimonial, que é o programa Educação, Cultura, Memória e Tecnologia. Esse programa, é ele que direciona e ele que nos dá a possibilidade de construir as várias oficinas que a gente consegue desenvolver com as crianças, né? É fundamentado nesse programa, né? E é um programa que a gente construiu ele com base, né, na mesma estrutura de PPP escolar, mas numa concepção cotidiana, né, que cria essa relação da gente estar inserindo o ensino, né, de forma continuada do estudo sobre o contexto, nosso contexto afro-brasileiro, nosso contexto indígena em território, todas as nossas relações culturais da região, né, da escola, da comunidade. E aí esse projeto foi crescendo, né, esse programa foi crescendo e dando esse suporte a todas as ideias e os sonhos que vinham das próprias crianças, né? Então, as vivências, elas acontecem de forma a motivar essa geração, né, nessa relação com os mais velhos, a motivar essa geração a valorizar e se apropriar da sua cultura e a contar as histórias do seu lugar, da forma, da sua expressão, pela música, né, pela sua forma de ver o mundo, né? Penha, Oi? desculpe te interromper de novo. Assim como ocorreu anteriormente do Pedro, uma fala maravilhosa. Infelizmente, a gente tem a questão do tempo. Eu pediria, gentileza, você pode só fazer uma conclusão para que a gente possa passar para o nosso próximo convidada? Posso sim, viu? Eu peço até desculpa, porque realmente o contexto todo mundo está adorando. Se a gente tivesse mais tempo, tempo, a gente que a gente tem é curtinho, mas eu respeito, viu? Vou fechar aqui. Pronto, eu agradeço, gente, e estou aqui disponível aí para responder e contribuir para as questões que surgirem. Muito obrigado, acho teu relato maravilhoso. Com certeza, pelos comentários que o pessoal está colocando aqui, vão vir perguntas assim, o pessoal ficou bastante satisfeito e curioso. Muito obrigado pelo teu relato. Depois a gente volta a conversar, certo? Agora eu vou passando para a nossa próxima convidada. Só um momento. Rita Cristina de Oliveira, especialista em Direito Público e atual integrante da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados para a elaboração de estratégias legislativas de enfrentamento ao racismo estrutural e institucional. É defensora pública federal,
coordenadora do Grupo de Trabalho de Políticas Étnico-Raciais da Defensoria Pública da União. Hoje ela vai nos falar sobre reparação histórica e cultural como política de justiça de transição devida à população afrodescendente. Seja bem-vinda, Rita, muito obrigado pela sua presença. Ficamos, então, todos ouvidos para você. Obrigada, boa tarde, quase noite. Todos me escutam bem? Tá. Bom, quero agradecer a oportunidade, o convite. Na pessoa do João, eu cumprimento a todos os presentes, todos e todas, né, que já participaram desse evento. Tenho certeza que foi um evento está sendo um evento bastante importante, com discussões muito interessantes. Tive aqui a oportunidade de escutar o Pedro, a Penha, e também aprender bastante com eles. E trago aqui uma humilde contribuição de alguém que trabalha no campo jurídico, né, e tem se voltado para algumas reflexões relacionadas à memória, à reparação histórica e também mecanismos de justiça de transição para a população afro-brasileira. É um trabalho bastante desafiador, porque significa desafiar todo o processo de silenciamento, de apagamento histórico que a população afro-brasileira é afetada, né? Então, tentar mitigar esses processos é o nosso papel enquanto jurista, mas ao mesmo tempo reconhecendo que o direito operou também historicamente para que esse processo perverso continue aí com as suas engrenagens. Então, quando a gente pensa na construção de espaços de memória, a gente pensa em um mecanismo que é importante, que é urgente para o reconhecimento das bases racistas sobre as quais as nossas sociedades, né, erigidas a partir de um modelo socioeconômico de escravização, do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, né, pessoas africanas escravizadas, foi sustentáculo, né, de uma formação social e de uma base econômica. Então, esse reconhecimento, ele é um pressuposto para que a gente discuta caminhos que precisam ser trilhados para nós construirmos uma sociedade menos desigual, né, do ponto de vista racial, sobretudo, e também para a superação de alguns mitos e de algumas ideologias que interditam o debate da igualdade racial no nosso país. Bom, diversos estudos apontam, né, que o projeto de branqueamento, né, da identidade social brasileira, promovida especialmente pelo Estado, né, no período de transição da escravidão para o trabalho livre, foi articulado por uma construção de uma historiografia oficial, né, da nacionalidade brasileira, e que se empenhou muito evidentemente no apagamento das narrativas, das lutas e da produção cultural das pessoas negras. E, em grande medida, isso foi subsidiado por uma elite intelectual com formação jurídica e que foi predominante numa atuação política no período pós-abolição. Então, as instituições político-jurídicas, tais como nós conhecemos hoje, elas carregam em si um espelhamento dessa hegemonia historiográfica produzida por narrativas racistas de seus atores desde o pós-abolição, e apesar dos avanços nas roupagens institucionais que nós identificamos hoje, a gente não pode deixar de enxergar que essas roupagens estão assentadas em uma Constituição republicana, mas que ainda segue devedora de políticas de reparação e memória da população, da participação da população negra na formação nacional, e, portanto, nós ainda vivenciamos políticas incapazes de conferir uma sustentabilidade a uma democracia sólida em razão disso.
Então, eu queria aqui resgatar um pouco alguns registros da história do Rio Grande do Sul, por exemplo, que são bem ilustrativos desses processos de apagamento, né? No Rio Grande do Sul, esse processo de apagamento e invisibilização, ele é bastante evidente quando a gente verifica, por exemplo, a participação da população negra na estruturação econômica e social, que foi determinante em vários aspectos. Então, quando a gente fala, por exemplo, das charqueadas, né, em que o trabalho escravo foi a base e envolvia aí desde o pastoreio até as técnicas industriais fundamentais para esse processo econômico, que foi um processo econômico muito pujante, né, ali ao longo do século XIX, e que foi lastreado por um processo muito cruel também de tratamento desumano e degradante da mão de obra escravizada, né? Então, isso é pouco explorado na historiografia. A cidade de Pelotas, por exemplo, nesse contexto, se destacou muito pelo grande contingente de população africana escravizada e que veio depois a formar a sua população urbana. Poucas pessoas sabem, mas em números da diáspora africana em Porto Alegre, havia muitas semelhanças em termos de representação demográfica à cidade de Salvador, por exemplo, né? E aí a gente tinha uma presença bastante importante de africanos ocidentais da região de Minas, Nagôs e Gegês. Então a gente pouco sabe, né, sobre essa semelhança de identidade cultural com essa população escravizada, africana escravizada, que também se colocou no Nordeste do Brasil, né? Então, tem muito de Nordeste no Rio Grande do Sul e a gente pouco sabe disso, né? Isso confere à região gaúcha uma feição cultural africana muito diferente do que é pensada no senso comum, né? Então, quando a gente pensa também na Farroupilha, né, como uma revolta das elites charqueadoras contra as imposições imperiais da época, nós estamos falando também de um período que foi marcado por um grande aumento de fugas de escravizados, com passagens ali para a fronteira do Uruguai. E a gente tem aquele episódio, né, da Batalha dos Porongos, em que pouco é relatado que houve ali uma traição, né, dos lanceiros negros pelas tropas de Canabarro, e vários movimentos sociais negros têm evocado essa memória numa batalha como um símbolo de denúncia contra a discriminação racial no Brasil, né? Porque, de fato, há um silenciamento sobre essas resistências e sobre toda essa participação histórica. Então, nós temos também relatos e registros muito interessantes do associativismo negro que floresceu no pós-abolição e ressignificou ali, nos anos de 1978, a própria fundação do MNU, né, que veio a ter uma atuação fundamental no que hoje a gente entende como constitucionalismo brasileiro, no período de reabertura democrática. E no Rio Grande do Sul, nós tivemos um processo muito forte de associativismo, que poucas pessoas também conhecem. Então, nós tivemos atuações de várias associações negras, né? Aí vou citar aqui algumas e vou falar também o ano para a gente ver como que isso foi num crescente e resultou mesmo numa formação política muito importante para o que a gente entende como movimento negro contemporâneo. Então, a gente teve a Sociedade Cooperativa Filhos do Trabalho, em 1890, em Rio Grande. Nós tivemos a Sociedade Progresso da Raça Africana, em Pelotas, em 1991. A Sociedade Musical Lira Oriental, em 1907. E a Sociedade Dramática Euterpe, em 1917. E aí estamos falando de sociedades, de entidades, né, associações corporativas de trabalho, de atuação cultural. Tivemos também a Associação Satélite, em 1902, em Porto Alegre. Sociedades carnavalescas, como a Clube Barrianas, em Pelotas, em 1908. Sociedade Carnavalesca Prontidão, em 1925, em Porto Alegre, né?
Tivemos associações desportivas, como o Esporte Clube Cruzeiro do Sul, em Novo Hamburgo. Estima-se que naquele período entre 1889, ou seja, logo depois da abolição, em 1920, só em Porto Alegre chegou-se ao número de 72 associações negras, né? E aí considerando associações com um nível de organização alto, né? E na Segunda República, precisamente em 1943, nasceu em Porto Alegre uma das mais importantes associações de cunho político-econômico, que foi chamada UHC, União dos Homens de Cor, né? Cuja finalidade era a elevação do nível econômico e intelectual das pessoas de cor em todo o território nacional e se dedicava a preparar essas pessoas negras para ingressar na vida social e administrativa. Essa associação, ao longo da década de 1940, expandiu-se muito fortemente, abriu sucursais em vários estados, chegou a ter representações em mais de 50 municípios, e na década de 50, representantes dessa união foram, inclusive, recebidos pelo presidente Getúlio Vargas e entregaram a ele várias reivindicações da população negra e também integrantes dos seus quadros chegaram a desenvolver uma carreira política no Rio de Janeiro. Então, e esse associativismo, né, embora tenha sido ali sufocado pelo golpe civil-militar, ele deixou sementes muito importantes que foram colhidas depois no período de reabertura por um universo acadêmico muito forte que veio então a protagonizar a formação do MNU ali em 1978, inaugurando assim o que a gente chama hoje de fase contemporânea do movimento negro. E esse movimento negro foi fundamental nas suas lutas pelas bases civilizatórias mínimas do que a gente conhece hoje como integrante da Constituição Federal de 1988. Então, quando a gente pensa nisso, né, resgata esses registros que ainda são muito localizados na literatura de autores negros, de historiadores negros, a gente percebe que o Brasil carece muito ainda, né, de iniciativas de memória e de reparação histórica que enderece a população negra como uma população fundamental na formação da identidade nacional. Não é à toa também por isso que nós não temos aqui no Brasil uma iniciativa de magnitude internacional que demarque aí esse passado, né? Não só no sentido de valorizar a contribuição afro-brasileira, africana e afro-brasileira, mas que também venha a demarcar a escravidão como uma base de formação dessa sociedade, para entender que a nossa sociedade foi, sim, formada a partir de um crime de lesa humanidade que necessita passar por um processo contínuo de reflexão, né? Também por um processo efetivo de justiça de transição e que marque, né, historicamente isso como um processo brutal que exige uma permanente reflexão de todos os atores da sociedade, não só para que não se repita, mas principalmente para que não se repita sob engrenagens contemporâneas que nós vivenciamos hoje, como, por exemplo, através da precarização do trabalho. Esse tipo de iniciativa tem sido interditada porque ela ressignifica a historiografia brasileira, né, ressignifica a formação cultural brasileira e identifica as suas engrenagens a partir do racismo científico e também do racismo por denegação. E esse país, né, nosso, infelizmente, segue aí assombrado por essas políticas que desviam o enfrentamento desse passado e atualmente a gente vivencia esse processo de recrudescimento, né, de retrocesso muito fortemente. Mas esses silenciamentos historiográficos da memória da formação sociocultural, eles constituem uma base de violação de direitos que não só interdita esse debate de justiça de transição, em virtude do processo de escravização, como também ele tem desafiado o setor cultural e os órgãos responsáveis pela valorização e preservação da cultura em relação a buscar os registros, a resgatar essas narrativas de histórias e memórias da cultura afro-brasileira, de forma a responsabilizar, né,
esses órgãos a reposicionar esses registros e a tomar parte de um processo de reparação mais profundo, mais honesto, mais verdadeiro, né? E esse é um dos grandes objetivos de um processo de justiça de transição, quando a gente pensa nela como um conceito e não algo só vinculado no debate público à questão da ditadura, por exemplo, né? Então, como um processo que direciona a sociedade a uma condição de melhor pluralidade, de maior justiça e também de identificação sociocultural mais inclusiva e menos excludente. Então, dito isso, eu queria deixar o registro de que nós precisamos efetivamente incorporar o setor cultural no debate da justiça, né, da justiça brasileira, para que a gente identifique aí mecanismos de proteção como mecanismos efetivos de proteção de direitos, né, e de valorização cultural também, porque isso vai formar uma compreensão diferenciada dos atores sociopolíticos para que, de fato, promovam a democracia, que é o que a gente deseja e precisa, né? Quero agradecer muito a oportunidade de falar, acho que eu já passei um pouquinho do tempo, e dizer que estou à disposição para eventuais perguntas. Rita, muito obrigado. Você não ultrapassou o tempo, foi uma fala concisa, maravilhosa, muito bom esse resgate que você fez. Eu como historiador, eu ficaria horas debatendo contigo. Assim, tem algumas questões que depois eu gostaria, de repente, colocar para a gente conversar um pouco, mas como de praxe, assim, eu vou trazer algumas questões que são trazidas pelos participantes do seminário e também coloco agora à disposição a todos que nos assistem, se quiserem colocar algum questionamento específico para os apresentadores hoje dessa mesa, que podem colocar através do chat, que a gente vai repassando aqui conforme for a demanda, conforme for o tempo. Eu vou começar, aproveitando a minha ocasião, que é meu privilégio de estar dirigindo a mesa, vou começar trazendo questionamento ao Vargas. Vargas, assim, várias pessoas colocaram agradecimentos aqui pela sua fala, para vocês todos, né? O pessoal agradeceu muito as falas de vocês. E, Vargas, eu queria colocar uma questão que, para mim, eu acho muito interessante, assim, como morador de Porto Alegre, como pesquisador também da história do patrimônio da cidade. Assim. Você trabalhou efetivamente na pesquisa do restauro do mercado público e você trabalhou de forma efetiva na questão de trazer a discussão sobre o barato do mercado. Então, é uma coisa que hoje ainda é muito rica de ser discutida. As pessoas não entendem que o barato do mercado não é algo material, né? Ou necessariamente não precisa ser algo material, é apenas a referência, mas não é algo material. Isso era alguma coisa que eu gostaria que você falasse, assim, e também se você pudesse falar um pouco sobre a questão do percurso dos territórios negros, né, do percurso do povo negro no centro de Porto Alegre, que há um circuito que começa no mercado público e se estende depois até a praça próximo ao gasômetro, daqui a pouco eu recordo. Praça Sampaio. Isso, correto. E também já colocando gosto de colocar umas provocações assim, não sei se foi pensado à época, se não, mas é uma coisa que eu pergunto, se o porto não estaria, o cais do porto não estaria nesse circuito e de que forma ele poderia ser incluído nesse circuito, porque eu acho que o cais do porto, assim, em Porto Alegre, assim como no Valongo, no Rio de Janeiro, ainda carece de ter essa referência como memória negra, memória do povo que foi trazido de forma violenta e acabou construindo esse país. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Bom, então eu agradeço então o teu questionamento. Também quero antes dizer que achei maravilhosa a Peninha e também a Rita, gostei muito, aprendi muito com elas, foi muito, para mim, valeu a pena já estar aqui, né, vendo. Mas a questão do mercado público, né, eu trabalhei no mercado essa questão da restauração, de 92 a 97. Mas o que é interessante relacionado ao barato do mercado é que, pelas entrevistas que eu fiz,
Uma vez eu entrevistei a mãe Morinha, que recentemente faleceu, que era a mãe Morinha de Oxalá. Ela falou que a avó dela, em 1885, já ia no mercado reverencial Bará. É uma coisa de longa duração. Mas só que era um movimento muito pouco conhecido na cidade. Até mesmo os militantes do movimento também não mal se ouvia falar, não conheciam. Mas com a restauração do mercado, que ganhou uma dimensão na imprensa, na TV, os pais de santo, digamos assim, eles se viram obrigados a construir uma explicação, uma narrativa, que até então nunca tinha passado pela cabeça deles. Por que eles faziam aquilo? Não vai precisar que foi, né? Grupos de antropólogos, jornalistas, pessoas na cidade queriam saber. Então, a questão do Bará é muito interessante. Na verdade, tem três versões. Uma é a mais tem mais seguidores. Primeiro, assim, acho que mesmo explicar um pouquinho da questão do Bará para a gente entender por que ele está no mercado público, então, né? Então, o Bará, ele é considerado o primeiro orixá do panteão do Rio Grande do Sul, né? Não é como é um pouco diferente, né, do Rio Grande do Sul. Ele, na África Negra, ele é o senhor dos mercados, é o orixá da comunicação, se a gente for comparar o Bará com os deuses gregos, que a gente aprende na escola, né, que ele seria uma espécie de Hermes, ele é o responsável para que os humanos entendam a mensagem dos orixás. É o que faz a ponte. Por isso que ele abre os caminhos e protege as encruzilhadas, né? Mas então o Bará é da comunicação, porque os seus símbolos são a moeda, o metal, a coisa. Mas então foi criado que o Bará ele foi assentado, né, que seria um ocotal, uma pedra negra, um assentamento ali no centro do mercado, que são porque ele forma uma encruzilhada. Inclusive, uma das mães de santo dizia, eu achava isso muito interessante, que o Barata, quando foi feito o projeto do mercado público, né, o Friedrich Reitmann, que foi o engenheiro construtor, engenheiro arquiteto construtor, o Bará chegou nele enquanto ele estava dormindo e ele sonhou então que tinha que ter 4 entradas para ter uma encruzilhada. Por isso que ele construiu assim, porque o Bará queria ficar ali na proteção, né, dos negros, do porto e coisa assim. Mas então os pais de santos tinham 3 versões. Uma então que foram esses gregos escravizados quando a construção do mercado, que eles assentaram para sua própria proteção, né? E a questão do príncipe custódio, que eu não sei se a Peinha, certamente não ouviu falar, mas é muito interessante a versão sobre o príncipe custódio. Porque o príncipe custódio ele traz uma questão de nobreza para as religiões africanas. Então, mas o príncipe custódio ele se escreve de hoje uma mitobiografia, né? É um mito de que foi ele que organizou as religiões afros. Tem todo um mito sobre como foi a chegada, né? Ninguém sabe exatamente com certeza, né, sobre a questão do príncipe. A única coisa que é certa é que ele morreu em 1935, no dia 28 de maio. É a única coisa que é correta. Mas o príncipe custódio, ele sempre se dizia como um príncipe que veio da Benin, né? Então ele era considerado um Obá, né? Um formador, né, das religiões africanas. E é muito interessante assim, a questão do mercado público para os pais de santo. Todos eles enxergam, por exemplo, assim, no mercado público, a referência além do Bará do mercado no centro, sempre cada uma das entradas eles referem a um outro orixá e as floras, onde ficavam as minas. E uma coisa, falando depois para conseguir ligar com o Museu de Percurso, é a ideia do ritual do passeio. Que o ritual do passeio que é feito no mercado, em reverência ao Bará, ele serve para apresentar os novos religiosos ao Bará. Não tem um dia certo, sempre as segundas-feiras ou não, mas ele é interessante em termos de territorialização do negro no século XVIII e XIX em Porto Alegre.
porque vocês terem uma ideia, sabe, tem 4 entradas no mercado público no centro, que é uma encruzilhada. Então, assim, quando entra pelo Largo Glênio Pérez, a gente faz o ritual, apresenta aquele alupo, que é o símbolo assim, do Alvará, faz a apresentação, aí a gente sai para Júlio de Castilhos para reverenciar o Xum, onde está o Guaíba das Águas. Volta, entra de novo pela Borges de Medeiros, cruza e sai na Praça Parobé em direção à Igreja do Rosário dos Pretos. Quando a gente pensa, estuda a história de Porto Alegre, tu vê que este era o caminho dos negros no século XIX mesmo. Que eram os escravos de ganho, ficavam ali onde tinha os despejos de Gerson Guaíba, naquela região, iam em direção sempre à Igreja do Rosário dos Pretos. Então, é um ritual que é uma reiteração territorial e histórica, assim, na cidade de Porto Alegre. Que é uma coisa que eu acho assim, que mostra uma longevidade desse culto, e uma coisa assim, de que os negros assim, eles sempre estiveram ali naquele território central, né, do mercado público. A questão do museu de percurso, que é um projeto que começou na fim da década de 90 ainda. Né, a questão da ideia. A ideia era formar um centro de referência afro-brasileiro, para isso fez várias discussões, seminários, mas ali apareceu uma questão de um apagamento histórico e territorial da comunidade negra em Porto Alegre. Todos os lugares relacionados aos negros na cidade tinham sido paulatinamente apagados. Como, para quem conhece Porto Alegre, ali o bairro Montserrat, Rio Branco, Montserrat, que era colônia africana, ela trocou para bairro Rio Branco, ninguém falava mais. Ali a Ilhota também tinha desaparecido, mas principalmente a questão da redenção. Né? A redenção é muito interessante, porque a redenção era hoje Parque Farroupilha, porque em homenagem aos 100 anos, em 1965, da Revolução Farroupilha. Mas no imaginário da população, ela sempre foi conhecida por redenção. E redenção por quê? Porque em 1884, o Partenon Literário, que seria uma espécie de ONG da época, ela fez um movimento chamado Redenção dos Cativos. Então, em que muitos, assim, fez uma campanha que até foi uma campanha bem sucedida, que muitas famílias libertaram seus escravos em Porto Alegre em 1884. E por causa disso, passou a ser chamado, era Campos da Várzea, de Campos da Redenção. No entanto, a gente entra lá, tem recanto europeu, recanto budista, recanto isso, o jardim é francês, e não tem nenhuma referência. Então, quer dizer, tu tinha sempre na cidade um apagamento histórico dessa presença negra na cidade, com a mudança de nomes de ruas, nomes de lugares de circulação. Então, a ideia foi do Museu de Percurso fazer um museu que mostrasse esses lugares de apagamento. E também, segundo ponto, sem ser um museu tradicional, um museu que guarda só referências, como eu falei, por causa da questão das algemas, por causa da questão da autoestima negra, que seria uma mensagem positivada, né, uma mensagem positiva, e também assim, tipo, que ele tinha que ser alguma coisa material, erguida, porque o negro, a gente pensar bem, tu não pode estudar a formação do Brasil sem estudar a escravidão, porque a população negra, ela esteve envolvida em todos os processos, né, tipo, né, na questão das charqueadas, como a Rita resolveu, o ciclo do açúcar, ciclo do ouro, de todos. Né? E agora, quando a gente vai ver, principalmente no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil, a comunidade, a questão da materialização, o patrimônio material, ele é ligado ao trabalho. Todos os outros grupos culturais, eles têm um modelo de arquitetura, têm um modelo de formar objetos, e parece que o negro não trabalhou. Sempre quando se fala da população negra, só o patrimônio material. Aí, cara, é muito comum, quando a gente vê, né, nessas comemorações de centenárias ou efemérides qualquer, os poloneses, japoneses, qualquer um que com seu trabalho contribuiu para a identidade do Rio Grande do Sul. Quando chega os negros, é com a sua cultura. Nunca é com o seu trabalho. Porque o trabalho, patrimonialmente, ele é materializado.
Embora todos esses ciclos, né, a gente vê na história do Brasil, essas populações escravizadas, elas contribuíram com o saber, sabe? Conheciam a forja, conheciam o ferro, conheciam formas de plantação. Isso não aparece. Parece que é só intelectualmente feito pelos grupos brancos. Né? Então, é desprezado a questão do trabalho. Então, por isso que o Museu de Percurso ele se proporciona fazer uma coisa material. Não podia ter feito um vídeo sobre a questão de rituais, um livro sobre culinária, não, resolveu fazer monumentos, porque a questão toda é o trabalho também com uma questão material, com uma questão patrimonial. Né? Então, mas a questão do porto, te respondendo, tá? Fazer um monumento, o Museu de Percurso, ele é todo o território do centro, porque ele foi financiado no seu início pelo projeto Monumenta, né? Que, aliás, foi o programa Monumento em 26 cidades do país, e a única cidade no Brasil que tinha uma ação para os negros era aqui em Porto Alegre, não foi na Bahia, nem foi aqui. Uma questão de reivindicação do movimento negro. É que mostra a força desse movimento. Mas o Porto, até hoje, ele está de uma série de autorizações locais, só que o Porto, no século XIX, é onde é a Praça da Alfândega. Aquele porto foi construído em 1918, já no século XX. E ali a presença negra naquele porto são de estivadores. Não tanto de população escravizada, que essa ficava, que o porto era ali, era onde, né, perto do mar, antes ali, a Alfândega, ficava onde é mais ou menos a escultura do General Osório, é onde está a pegada. Mas o porto é por isso, ele tem, até hoje, foi relacionado como fazer momento, mas depende de licença do Estado, do governo federal, da prefeitura. E até hoje sai e volta a questão do projeto ali do porto. Então, mas não se esqueceu, ele está apontado. Mas agora, de uma forma concreta, hoje tem uma grande dificuldade em realizar. Então, agora o que o museu vai fazer é um marco na frente da Igreja das Dores, ali onde era o antigo Pelourinho. Já está se amarrando para que saia. Não, muito obrigado pela fala. Só para esclarecer, que tem muitas pessoas que talvez não sejam de Porto Alegre. Não, tem muitas pessoas que não são de Porto Alegre. Temos inscritos de todo o estado e até de outros locais do país. Aqui em Porto Alegre nós temos esse chamado Museu do Percurso Negro. Então, o que acontece? Não é um museu apenas no local. São locais referenciais no centro de Porto Alegre, no qual, através de uma caminhada, você vai contando a história, um pouco o resgate dessa negritude. Então, eu agradeço. Depois, se tiver mais tempo para ter mais perguntas, depois eu coloco para você, Vargas. Eu vou colocando agora uma questão para a Peninha. Eu tenho até dificuldade de falar, Peninha. Eu tenho essa coisa de gaúcho, fala meio tosco. O pessoal tá encantado. A tua música, essa questão do quebra-gelo eu acho maravilhosa. Essa questão a gente tem essa questão da alegria nordestina que eu acho incrível, assim, essa questão do Nordeste eu acho muito forte, assim, eu acho o povo nordestino tem toda uma história, claro, de sofrimento, mas tem uma história de alegria, assim, que eu acho admirável, assim. A própria bandeira da Paraíba eu acho encantadora, embora me falem que eu aprendi na escola que era nego, mas para mim, na minha casa, meu avô me ensinava que aquilo era nego. Não sei se vocês contam essa história. Aqui o meu avô ele era um ferrenho getulista. Então, assim, João Pessoa, eu conheci a história de João Pessoa, tudo, e ele criou essa mitologia, assim, não, porque é uma homenagem aos negros, que depois eu fiquei sabendo, não, na verdade é o nego, né? Mas, enfim. Pinha, o pessoal quer saber aonde compra esse livro, o pessoal está encantado com o projeto, querem saber mais informações, como é que a gente fica sabendo? Então, né, primeiro falar que a cantoria e o encantamento, ele é um processo metodológico que a gente insere em todos os processos de vivências, né, não para quebrar o gelo, mas para trazer também esse lugar do encantamento para os espaços, né? Que é importante a gente referenciar a nossa forma, né, de se expressar pela cantoria, né? Então, essa é uma das metodologias que a gente utiliza em todos os processos, né? Todas as caminhadas que a gente desenvolve, a gente traz essa relação.
E sobre essa questão do livro, eu compartilhei com vocês o link do Drive, né, que a gente está compartilhando aqui ele em PDF. E para adquirir ele impresso, a gente também passa o endereço, eu posso até disponibilizar depois aqui para a equipe, não sei se vocês têm acesso depois a esse cuidado, mas eu posso colocar o nosso endereço, a gente envia o livro físico, né? Nesse formato Drive, ele está bem limitado, né? Mas aí vocês conseguem, inclusive no nosso site, tem ele na plataforma da lojinha virtual, que vocês também podem adquirir por lá. Nesse momento eu compartilhei com vocês ele no Drive, então vocês conseguem ter acesso a ele, mas é importante também, quem quiser adquirir ele, né? Esse livro ele tem um processo muito fundamentado nessa relação da construção coletiva, né, que se dá por meio de compartilhar experiência durante todo esse processo da escola, né? E dentro do livro a gente compartilha todo o aprofundamento, né, do contexto histórico-cultural da região, do contexto histórico-cultural dos lugares, que chamamos lugares de memória, né? Você falando aí de um circuito, né, de Porto Alegre, onde você consegue construir essa memória, a gente também tem esse circuito, né, essa rota, né, que a gente consegue construir essas memórias, né, do território negro, né, do nosso quilombo, né, e de todas essas relações de quem foi chegando e como que esse lugar foi construído pela força do povo negro, né? Então, dentro do livro a gente também conta um pouco disso. Então, tá aí para vocês acessarem. É ótimo. Achei excelente esse projeto de vocês. Eu dei uma lida antes e a forma que você expôs, eu achei importante você colocar isso, assim. A questão da música não é apenas lúdica. A música, ela é uma transmissão que vem, né? Então, e é muito importante porque quando você pensa em Rio Grande do Sul, você não pensa tanto essa música negra. Mas nós temos aqui uma coisa maravilhosa. Nós temos aqui no nosso litoral, a gente tem o Maçambique, que é uma música genuinamente negra. A gente tem o Sopapo, que é de Pelotas, da região de Sul Pelotas, claro. Eu queria até licença, João, fazer uma menção ao Sopapo, né? Eu conheci a mestra Cirlei Amaro, inclusive ela está em outro tempo agora, né? Mas ela me falou do príncipe africano que morou aí em Porto Alegre, e ela me contava essa história, e assim, quando eu me arrepiei todinha na hora que ele estava contando, porque a primeira vez que ela me viu, ela falou disso, ela fez, Penha, você é quilombola, e foi aí que ela despertou na gente também, eu trouxe essa força para a comunidade, para a gente buscar a nossa história, em que referência da África, né, nossos ancestrais vieram, então, emocionante, né, escutar um pouco do João, não, do Pedro, trazendo aí essa força, né, desse príncipe negro que habitou aí e que habita aí ainda esse território com sua força e energia, né? A história do Custódio é maravilhosa, assim, aquela questão, ainda mais que é uma história que não é uma história e história. Você nunca sabe onde está a verdade ou não. Recentemente, agora teve dois amigos que lançaram um livro com uma pesquisa sobre, se vocês quiserem depois eu posso disponibilizar, uma pesquisa, eles arranjaram uma documentação mais recente, através das pesquisas no arquivo histórico sobre o Custódio. Então é o Rodrigo Weiman e o Giovanni Scherer, e eles fazem um resgate de muitas coisas que a gente não sabia sobre esse passado do Custódio. E também foi escrita recentemente uma dissertação maravilhosa, eu vou pedir desculpas que eu não recordo agora o nome da Fernanda, que é Territórios Negros em Porto Alegre, que ela faz um resgate também muito interessante de como se deu essa forma de exclusão da população negra, que a população negra, aos poucos, ela foi se expandindo pelas periferias de Porto Alegre. Então, é um resgate muito interessante, mas uma coisa que eu achei maravilhosa no livro dela, ela descreve uma cena da chegada do príncipe negro do carnaval em Porto Alegre. E esse príncipe negro, ele vinha através de um barco, que o barco terminava o seu trajeto onde é hoje a ponte. Eu acho horrível o nome Ponte dos Açorianos, hoje a gente chama mais de Ponte de Pedra, mas enfim, esse barco chegava na Ponte de Pedra e tinha toda uma espécie de cortejo pela Cidade Baixa até chegar no areal da Baronesa, onde se comemorava o Carnaval. Eu acho maravilhoso esse resgate porque muitas vezes quando a gente fala em passado negro, a gente frisa, obviamente, nós temos que frisar e reparar a questão da escravidão, mas a gente tem que resgatar muito da questão desse orgulho negro, dessa cultura maravilhosa que o negro tem, e no momento que você começa a recriar essa história, que você tinha um príncipe na cidade,
Isso é uma coisa assim que as crianças negras, elas adoram ouvir a história do príncipe. Então, assim, um príncipe negro, uma princesa negra. A Disney só descobriu há menos de 10 anos, né, gente, que existe príncipes e princesas negras, mas enfim. Então, eu acho isso maravilhoso, assim, essa questão valorativa. Já vou deixar o gancho para perguntar para a Rita. Rita, assim, muito excelente essa exposição que você colocou, assim. Eu acho que é significativo que em Porto Alegre nós não tenhamos monumentos que homenageiem negros, a não ser essa política que foi citada pelo Vargas, mas nós não temos nenhum monumento a uma personalidade negra em Porto Alegre. Isso eu acho uma coisa assim que me impacta. Vargas, me corrija se eu estiver incorreto, mas agora sim, no momento que você fazia a sua fala, Rita, eu não via. E assim, em termos de política, em termos de reparação histórico-cultural na área de patrimônio, o que você acha que seria interessante, assim, como defensora pública, o que você acha que seria uma forma de educação para o patrimônio ligado à questão da negritude, assim? O que seria interessante, assim, de uma política para ser implementada? Bom, eu acho que vocês me escutam bem, né? Sim, sim. Eu acho que uma política interessante já está sendo, de alguma forma, gestada em algumas cidades, né? São Paulo já tem uma coisa nesse sentido, mais de proposta legislativa mesmo. E aqui em Curitiba eu tive a felicidade também de articular uma atuação na Câmara dos Vereadores para a constituição de uma comissão de revisão histórica, justamente para identificar os monumentos, os logradouros públicos, não só que endereçam homenagens a pessoas envolvidas com o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, como também para resgatar esses territórios de presença afro-brasileira, né, territórios negros. É uma comissão que vai ser formada com ampla participação social e de historiadores, acadêmicos, que são referências nos estudos afro-brasileiros, para a gente fazer esse processo de reparação e de resgate histórico, né? E eu acho que tende, assim que foi implementada, de fato, a trazer excelentes resultados de pesquisa e de indicação de política pública de revisão mesmo, né, dessas homenagens, desses logradouros públicos, monumentos. Em São Paulo, se não me engano, acho que foi a vereadora Érica Malunguinho, que também propôs alguma coisa nesse sentido, mas ela já estruturou uma proposta de lei para depois se constituir uma comissão. É uma estratégia interessante também, mas acaba que a comissão não se constitui enquanto o projeto de lei não tramita. E isso acho que acaba dificultando num contexto político um pouco mais hostil, né? Aqui a gente trilhou um caminho diferente, porque ao constituir a comissão, que já foi aprovada, inclusive, a gente vai oferecer um trabalho de revisão histórica para o município, né? E a gente envolve mais a população nessa participação, e aí acho que a gente ganha um pouco em convencimento depois para que esse trabalho resulte em políticas de revisão efetivamente. Mas, dito isso, eu acho que esse revisionismo, né, que é um movimento internacional, inclusive, a gente viu isso recentemente, depois da morte do George Floyd, é algo que tem sido bastante discutido, né, mundo afora, e eu acho que é passada a hora da gente fazer isso, né? Enfrenta algumas resistências, mas o Brasil é absolutamente devedor desse tipo de política em âmbito municipal e estadual. Então, acho que seria uma política interessante, inclusive para ser eventualmente questionada do ponto de vista jurídico como um processo de reparação que deve ser assegurado mesmo, né, como um direito, porque é absolutamente problemático a gente pensar em alguns monumentos que não só, né, apagam a presença negra nos territórios
urbanos, como, inclusive, homenageiam pessoas que praticaram o crime de lesa humanidade do tráfico transatlântico e enriqueceram com ele, né? Desculpa, você queria colocar alguma coisa, Jorge? O microfone está desligado. Perguntar se tinha algum monumento. Tem monumento para o João Cândido, no Parque Marinha, que é um busto feito pelo Vasco Prado. Mas agora, só para te falar, também a Secretaria do Estado vai abrir um edital, né, junto com as associações, né, para um concurso para artistas para fazer um busto sobre o Oliveira Silveira, já que agora, em 2021, faz 50 anos do Dia Nacional da Consciência Negra, que começou em Porto Alegre, que é uma coisa que poucos estados sabem que começou aqui, né, pelo movimento negro gaúcho. Então, o Oliveira é uma dessas personalidades pelo que deve ser homenageada no futuro. Eu brincaria, Vargas, que você roubou a cereja do meu bolo. Eu ia falar disso, assim. Depois que eu falei, depois que eu tinha falado, eu lembrei, não, mas tem no Marinha do Cândido, e outra coisa do Oliveira Silveira, assim. Tem uma pergunta que colocaram aqui para você, só um pouquinho, deixa eu ver. Se existe algum canal para auxiliar ou para ter mais informações sobre o projeto do Museu do Percurso? Por enquanto, ele tem um blog, mas eu acho que até o fim do ano, que já teve 2 reuniões para se estruturar isso, mas vai ter um site, né, bem colocado, e também um projeto de interpretação, que é o que eu digo isso, com placas e QR Code, que a pessoa vai poder ter informação quando passa no local. A gente acha que talvez até o fim de 2021, início de 2022. Então está se articulando agora para que esse site, para que isso ocorra. Ótimo. Da mesma forma, eu espalho isso para a Penha, mas também para a Rita, nós nos colocamos à disposição, se vocês tiverem material que queiram divulgar, para nós é bem importante, a gente está tendo um alcance bem grande com esse seminário, para que vocês nos encaminhem esse material, para que a gente divulgue, para que a gente estabeleça essas redes que eu acho que são muito importantes. Ô, João, rapidinho, eu vi durante o processo aqui uma pergunta ligada ao processo de formação na educação patrimonial aqui na escola, né? Ótimo, pode falar. Como o tempo é curtinho, a gente tem um acervo, né, que são os cadernos que a gente também contribuiu para a criação desses cadernos de educação patrimonial junto à Casa do Patrimônio aqui de João Pessoa, também em parceria com o IFAM. A gente tem essa sistematização em artigo, né, em vários processos que a gente compartilhou nesse caderno, que eu posso também compartilhar o link com vocês. É ótimo, seria ótimo. Eu acho bem interessante isso. Gente, então, assim, eu acho que eu já vou encaminhando, nós temos o nosso protocolo final aqui, nós até conseguimos cumprir o prazo, restringindo um pouco, a gente poderia conversar muito mais. Como o Vargas colocou, assim, eu acho bem importante nós referenciarmos o Oliveira Silveira, é um grande poeta, um grande ativista do movimento negro gaúcho, e neste momento nós estamos enfrentando um certo problema em relação à Fundação Palmares. A Fundação Palmares está estudando fazer a doação de todos os livros da biblioteca de lá, e uma das coisas que nos incomoda, claro, incomoda no geral, mas é que todo o acervo pessoal de livros do Oliveira Silveira está naquela biblioteca. Então a gente tem que pensar que não é apenas o livro como um material. Para mim, eu acho que as questões materiais vão além, eu acho que é uma questão meio mística, aquele livro que esteve na mão do Oliveira está lá. Eu acho que seria uma coisa para a gente pensar assim, como é que a gente pode ter esse cuidado com esse acervo. E aproveitando, assim, antes do protocolo final, até eu peguei um livro hoje casualmente e eu acho maravilhoso, gente. Esse livro é sobre o retrato de negro. Eu acho que, não sei se vocês conhecem, mas é um livro maravilhoso. Ele retrata a história fotográfica da população negra de Porto Alegre. E tem uma foto maravilhosa de uma senhora com um texto do Oliveira Silveira que eu vou tomar a liberdade aqui de ler. O açúcar, o algodão dos cabelos, montanha com túneis de mina, o eito, as vergas e leivas da testa, o charque do tempo no rosto. Que céu nublado se reflete nas duas cacimbas dessa terra seca?
E que profundezas afloram a esses 2 olhos d'água? Oliveira Silveira é uma figura muito cara para nós. Eu acho que é muito importante, até muitas pessoas se espantam quando não sabem que o 20 de novembro foi uma coisa gaúcha. Muitas pessoas se espantam quando a gente tinha uma tradição gaúcha de dizer que aqui a escravidão tinha sido mais amena. E a partir dos estudos do Fernando Henrique, mas aprofundados depois, mostrou que as condições da escravidão encharqueadas pelotenses eram desumanas. Então, também é muito importante colocar, que nem a Rita colocou, que nem o Vargas colocou, que se fala sobre a questão de não valorizar o trabalho negro, e muita gente não sabe, alguns estudos recentes do pessoal da Universidade Federal de Pelotas colocam que as próprias técnicas trazidas por negros da África auxiliaram no processo de fabricação do charque. Ou seja, não foi apenas a mão africana, o conhecimento africano também se deu ali. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter essa noite aqui com vocês. Convido todos vocês e os demais que estão nos assistindo. Nós daremos um intervalo agora de uns 30 minutos para que a gente possa recompor e depois nós teremos alguns relatos. Eu gostaria só de anunciar aqui para vocês que depois nós vamos ter os relatos de experiência que vão ser muito interessantes, que é a Rita Tatiane da Silva Miranda e a Fernanda de Oliveira e Wanda Fávero, que elas vão nos trazer os relatos de experiência delas sobre visibilidade e respeito ao território e memória quilombola, contraproposta a partir da educação patrimonial. E depois a Giane Vargas, que vai trazer os impactos do projeto de pesquisa Clubes Sociais Negros no Brasil e Uruguai. Mapeamento, memória, patrimonialização e educação das relações étnico-raciais. Então, eu acho bem interessante trazer esses temas aqui. Em Porto Alegre nós temos algumas questões que o Vargas trouxe bem interessante sobre... Desculpa, foi a Rita que trouxe sobre o Clube Satélite, né? Nós também temos, no próximo ano agora, o Floresta Aurora completa 150 anos. E é bem interessante que esses 2 clubes eles já não se localizam mais onde eles foram fundados, eles já migraram 2 vezes. Hoje o Floresta Aurora, que ele nasceu no bairro Floresta, depois ele foi para a zona sul de Porto Alegre e agora está lá na zona norte, lá no bairro Rubem Berta. O Satélite Prontidão, depois se tornou um só, né? Satélite Prontidão, ele já não está mais onde estava também. Enfim, tem todo esse processo de periferia, todos esses movimentos são empurrados para a periferia da cidade. Pois bem, gente, muito obrigado. Eu fico agora com o pessoal do protocolo. Vou passar a palavra então para a Angelita, para que ela possa fazer nosso encerramento. Novamente, muito obrigado a todos e todas e continuamos depois do nosso intervalo. Por gentileza, Angelita. Ok, agora nós faremos então intervalo até às 19h30 e aí daremos continuidade à mesa. Aguardamos todos, muito obrigados aos palestrantes dessa mesa de agora. Até depois.